A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 1, que tem como título O Mundo do Apóstolo Paulo. Estamos iniciando mais um novo trimestre da revista CPAD, é o quarto trimestre do ano 2021. Um ano maravilhoso, um ano com lições maravilhosas, revistas muito boas e agora encerrando, pode-se dizer assim, com chave de ouro, né? Esta lição, essa revista maravilhosa, publicada pela CPAD, com esse tema, né, sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, algumas pessoas podem até achar que é um tema batido, que é um tema repetido, que é isso, que é aquilo, mas assim, a teologia ela funciona da seguinte forma: nós sempre estamos estudando os mesmos textos, ou seja, o mesmo livro que é a Bíblia, e atualizando para aplicações dos dias atuais. Então, a gente vai estudar o apóstolo Paulo de acordo com o seu contexto, com tudo aquilo que ele viveu, mas trazendo para os nossos dias, para a nossa situação, para a nossa realidade. Então, esta revista aqui, como um todo, é uma revista que vem apresentando o apóstolo Paulo em todos os seus aspectos, não somente a história dele, mas a sua teologia, né, a sua pregação, a sua mensagem para o nosso contexto. Então vai ser muito boa mesmo. Se você quiser saber mais detalhes sobre a revista em si, tem um vídeo que eu vou publicar ainda essa semana, né, juntamente com esse outro aqui, falando da revista em si, do escritor da revista. Então você assiste esse outro vídeo que eu vou explicar melhor. Então a gente vai apresentar aqui, no caso, a lição em si. Tá? Então esta lição aqui, a lição número 1, uma lição que já vem apresentando o mundo que Paulo vivia. A gente tem que entender aquele contexto religioso, cultural, político. Entendendo esse contexto, a gente consegue entender melhor as cartas de Paulo, a teologia de Paulo. Então, eu penso assim, que foi muito bem escolhida essa lição aqui, a lição número 1, né? No caso, o pastor Helenay Cabral, que escreveu a revista, e uma escrita muito boa, muito fácil de entender, uma revista assim que dá para perceber que a ideia é ser didático e fazer com que todos possam compreender o conteúdo em si. Então, é realmente algo maravilhoso. Então a gente vai estudar essa lição, conto com sua participação, né? E aqui eu não posso deixar de falar do EBD em Foco, tá? Na plataforma EBD em Foco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. No caso, você que é professor da EBD, quer ministrar uma boa aula, uma aula de excelência, uma aula diferenciada, uma aula mais interativa, acesse ebdemfoco.com. Lá nós temos os slides em PowerPoint das lições de adultos e jovens. O slide que eu estou usando nessa aula, você pode adquirir ele no site ebdemfoco.com e lá você vai usar na sua igreja. Ou seja, com o slide você não vai precisar passar horas e horas na frente do computador preparando um slide. Já está pronto, é completo, 100% baseado na revista, com imagem de qualidade e com animações. Você acompanha a aula, você vai ver isso aí. Nós temos uma aula em PDF, que é um subsídio em PDF, produzido por um dos nossos colaboradores, Antônio Vitor, que é de excelência, ajuda muito você que gosta de aprender lendo, tá? Ter esse suporte maior. Uma aula em áudio, que esta aula em vídeo ela é publicada em áudio, quem sabe você quer ouvir a explicação da lição, dirigindo, enfim, limpando a casa, fazendo qualquer outra atividade. Então, a gente tem essa aula em áudio no site, também no nosso aplicativo, já vou falar do aplicativo. Nós temos estudos e sermões em PDF para você que ministra na igreja, prega, ensina. Nós temos mais de 30 sermões disponíveis, preparados, prontos para você adaptar para a sua realidade e pregar na sua igreja. Nós temos cursos diversos, de vários temas também, né? Curso básico de teologia, nós lançamos esse curso básico há 3 meses, estamos produzindo as disciplinas, tem muita coisa ainda para lançar, para melhorar, mas nós estamos orando, pedindo a direção de Deus para novas ideias em relação ao curso básico, mas já está disponível algumas disciplinas em assinante do EBD em Foco, já tem acesso. Então você pode baixar agora o nosso aplicativo também disponível para Android. Nós temos esse aplicativo, tá? O aplicativo do EBD em Foco, que você acessa o conteúdo pelo aplicativo ou então pelo site, né? Você pode entrar no nosso site, ebdemfoco.com, que você vai acessar o conteúdo. Você pode baixar o aplicativo e qualquer dúvida é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 94 98409 2869. No WhatsApp também a gente envia todo o subsídio gratuito para você, onde você é adicionado num grupo para receber este conteúdo. Então, acesse aí ebdemfoco.com. Peço desculpas pela demora, às vezes, de falar aqui sobre o EBD em Foco, muita gente não gosta, mas é assim, irmãos, a gente tem que apresentar o nosso conteúdo, tá? A gente tem que chamar atenção para o nosso conteúdo.
Porque tem muita gente que pensa que é só o vídeo do YouTube. Não, não é só o vídeo do YouTube. A gente tem uma quantidade grande de conteúdo da lição de adultos e jovens que você pode, né, aí usar para o seu crescimento espiritual, para o crescimento do seu ministério. Então vamos para o conteúdo da revista, tá? Aqui no caso o textuário diz assim, Atos 9,15 diz assim, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, assim, aqui Deus está falando, no caso o Senhor, geralmente uma referência a Jesus, está falando que Paulo é escolhido, então para levar o nome do Senhor. E ele começa a citar os gentios, mas ele cita também reis e também cita os filhos de Israel, ou seja, os israelitas também. Então Paulo não prega somente para os gentios. É claro, ele é chamado de apóstolo dos gentios, conhecido como aquele que prega aos gentios, mas Paulo tinha um conhecimento da cultura judaica, da religião judaica também, que ele não hesitava em pregar o evangelho para um judeu. Então ele fazia abordagens diferentes, a gente vai ver isso no decorrer da aula. A verdade prática diz assim, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Então Deus ele vai aproveitar cada circunstância, cada ocasião para ali realizar algum trabalho. A gente vai ver que o escritor da revista colocou isso aqui fazendo uma referência a não somente a vida do apóstolo Paulo, mas o mundo que Paulo vivia, que contribuiu muito para a expansão do evangelho, a língua, as estradas, enfim, toda aquela estrutura do Império Romano da época ajudou na divulgação e no crescimento da obra de Deus. Da mesma forma que nos dias de hoje, a gente vai ver isso é uma aplicação da nossa revista, que a gente vai ver no final, nos dias de hoje a gente pode usar a tecnologia para pregar o evangelho. Então aqui a leitura bíblica em classe se encontra em Atos 26:1, onde Paulo está diante de Agripa, no caso rei, que governava, o rei assim, a gente é chamado de rei, mas ele não era o imperador romano, tá? Ele era enviado pelo imperador romano para reinar sobre uma região maior. Tá? Então ele reinava sobre a Judéia, Pérea, Samaria, uma região um pouco ali maior, e cada sub-região dessa tinha um governador, tinha o governador da Judéia, tinha um governador de outras regiões. Então Paulo ele passa por várias autoridades até chegar no rei, onde ele apela para César, que já é, no caso, em Roma, tá? Então a gente vê que tem toda uma estrutura, o Império Romano, a gente precisa entender essa estrutura também para entender ali o contexto do Novo Testamento. Então a gente vai aqui para a introdução da revista, tá? A introdução aqui da revista, onde a gente já vai... eu faço a minha introdução no começo e a gente entra na introdução da revista, que diz assim: o assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Então, como que era o mundo de Paulo, tá? Então, por isso, o textuário desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios, que a gente leu lá no textuário, a vocação dele, levar o nome de Deus, né, no caso, levar o evangelho, né, o nome de Cristo aos gentios. Então, o mundo do Império Romano, conhecido na época, era esse aqui do mapa. Se você estiver assistindo pelo vídeo, você está vendo aqui esse mapa. Então ele fala assim, né, vai para, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. Só que assim, não era só essa região que eles pregavam, tá? Paulo rodou, assim, pregou mais nessa região dentro do Império Romano. No entanto, outros apóstolos viajaram para outras regiões, para o lado da Índia, esse lado mais direito daí do mapa, né? Outros foram para a Espanha, para o lado mais esquerdo lá, né? Dizem que Paulo foi à Espanha depois dessa prisão, da prisão dele lá em Atos, no final de Atos. Dizem, alguns teólogos entendem que ele foi solto, pregou em mais algumas regiões, principalmente na Espanha, depois ele foi preso novamente e morreu. Então Paulo pode ter pregado na Espanha, mas assim para baixo, na África, outras regiões aí também, outros apóstolos pregaram. Então o evangelho se expandiu não somente dentro do Império Romano, mas fora também dos limites do Império Romano. Tópico 1. O mundo de Paulo no Império Romano. Entendendo a origem de Paulo. Só uma coisa que eu quero frisar aqui, tá? É porque assim, nós encerramos um trimestre que falou do povo que foi levado para o cativeiro. Tá? O povo foi levado para o cativeiro, lá do povo de Israel, do Antigo Testamento, pessoal de Judá, tá? O Reino do Sul. Eles foram levados para o cativeiro por Nabucodonosor, era da Babilônia. Depois, quando eles voltaram, era Ciro, do Império Medo-Persa. Então a Babilônia já tinha caído.
Depois de um tempo, e isso, no caso, a região de Judá fica sob o domínio, né, desse império, Medo-Persa. Depois, esse império cai para os gregos, tá? Os gregos dominam essa região. E depois os gregos caem para os romanos, e os romanos dominam essa região. Então, a região de Judá vai passando de império a império, da Babilônia para o Medo-Persa, para os gregos, para Roma, tá? Então, o Império Romano é nesse contexto aí. Então, vamos lá, né? Vamos entrar nesse tópico 1.1, entendendo a origem de Paulo. Então, há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, né? Como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. A gente não tem muita coisa. Assim, temos algumas informações extrabíblicas, mas nada assim muito concreto, tá? Então, geograficamente, Paulo, né, o seu nome romano, ou grego, como alguns preferem falar, tá? Era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. Então, o nome dele era Saulo, no caso no contexto judaico, tá? E no contexto romano ou grego era chamado de Paulo. Então muita gente acha que ele teve o seu nome mudado de Saulo para Paulo. Não. É que Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, ele chama ele de Saulo, quando ele ainda está dentro do contexto dos judeus, e quando ele vai pregar para fora, que ele sai para nas suas viagens missionárias, Lucas começa a chamar ele de Paulo, que era o seu nome mais conhecido no meio dos romanos e dos gregos. Então, por isso que ele é chamado assim. A região dele, ali, a cidade de Tarso, está marcada no mapa aí. A região hoje seria a Turquia, o país da Turquia. Então, é uma cidade muito famosa na época, muito importante. Tá? Sobre o seu nascimento, não temos data precisa. Talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Assim, talvez Paulo tinha a mesma idade que Jesus, muito parecido com a idade de Jesus. Não é muito certo, tá? Então, quando Jesus foi crucificado, ele teria entre 30 e 35 anos de idade. Então, essas datas são muito incertas, nós não sabemos exatamente quando foi de fato que ele nasceu e tal. Até o ano que Jesus foi crucificado, exatamente, a gente não sabe. Existe até um erro no calendário que diz que Cristo nasceu no ano 3 a.C. ou 4 a.C., então até o próprio nascimento de Jesus, né, no caso de um erro, foi um errozinho lá no calendário. Então essas datas elas são um pouco complexas para a gente bater o martelo e falar foi data tal. O mais importante é que foi mais ou menos na mesma época que Jesus nasceu, e quando Jesus morreu, ele tinha mais ou menos a mesma idade de Jesus. Não sabemos se Paulo conheceu Jesus pessoalmente, tá? A Bíblia não diz isso, a gente não tem nenhuma informação se Paulo viu Jesus pessoalmente pregando ali na Judéia. 1.2. A geografia do mundo de Paulo. Tá? Vamos entender essa geografia. Então, geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Então, como eu falei no começo, o Império Romano estava dominando nessa época que já tinha passado ali o Império Grego. Tá? Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 d.C., o imperador era Tibério. Tá? Tibério, esse era o imperador da época que Paulo se converteu. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Então, o Império Romano, como ele era grande geograficamente falando, então era fácil se deslocar de uma região para outra. A tática de domínio do Império Romano era assim, conquistava a região, mas eles mantinham a cultura do povo. Então o povo continuava com a sua língua, com a sua religião, com as suas tradições, só que tinha que pagar imposto a Roma, tinha que mandar imposto para a capital, o dinheiro coletado ali para a capital, e as pessoas tinham a liberdade de se locomover de uma região para outra. Então era muito fácil Paulo sair lá de Tarso, que era uma região predominantemente grega, e ir para a Judéia, uma região judaica. Então era diferente, eram países diferentes, mas que estavam sob o domínio do Império Romano, então era fácil se deslocar. As viagens missionárias foram facilitadas por isso. Tá? Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. Então aqui eu estou pegando informações diretamente da revista. Eu não verifiquei nenhuma fonte histórica, o escritor da revista não citou nada nesse sentido, mas o que é muito fácil de você pesquisar e descobrir por aí é que realmente as estradas eram muito boas. Tem até aquele ditado, né, todo caminho leva a Roma, algo mais ou menos assim, não estou lembrado direito, mas é uma referência a que Roma tinha boas estradas e as pessoas conseguiam, no caso o Império Romano, né, tinha boas estradas e as pessoas conseguiam se locomover e ter acesso
à capital, né? As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Então, o cristianismo ele nasceu numa época muito boa para a expansão. Isso, não sei se foi Deus que planejou tudo isso, né? Com certeza foi. Eu penso que Deus ele está planejando, arquitetando toda a estrutura da nossa sociedade de tal forma que a sua mensagem seja distribuída e as pessoas possam ouvir. Então, eu penso que Deus conduziu a história de tal forma que chegou nesse momento onde Jesus nasce ali, vive, morre e a mensagem, né, ela é espalhada justamente por essas facilitações, né? Tanto via marítima quanto via, né, terrestre. Então, eles tinham como pregar o evangelho. Então, pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do evangelho no império. Paulo não perdeu tempo, tá? Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades. Então Paulo, ele não mediu esforços para pregar o evangelho, mesmo nos meios de transporte mais complicados e perigosos, ele arriscava a vida, mas estava pregando o evangelho. Então, assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Então, as primeiras igrejas surgiram dentro desse contexto, dessa facilitação ali, né, no caso daquele império, tá? Do Império Romano. Então, por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Então a gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que falar de Jesus, a gente tem que dar testemunho. E as redes sociais, elas são muito boas nesse sentido. As redes sociais são coisas do nosso tempo. Então Deus está dando uma oportunidade para nós darmos testemunho nas redes sociais, para nós pregarmos, falarmos de Jesus nas redes sociais. Então a gente tem que aproveitar tudo que está relacionado ao tempo atual para pregar o evangelho. Então isso é algo de Deus, é a soberania de Deus. Deus permite que o homem desenvolva tecnologia e faça várias coisas justamente para que a sua mensagem seja pregada e nós possamos perceber isso. Paulo percebeu aquilo naquela época, aquelas oportunidades e pregou o evangelho aos gentios, e hoje nós também temos muita coisa que, né, pode ser usada em prol aí da pregação do evangelho. Tópico 1.3. Paulo chamado para os gentios. Então, Atos 9 mostra que a sua infinita sabedoria, no caso, e presciência, né? No caso, Deus, na sua infinita sabedoria e presciência, separou Paulo, né? Chamado a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem como, né, diferente dos outros apóstolos, para levar o nome de Jesus aos gentios. Então, Paulo ele foi escolhido por Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, presciência, tudo, planejou tudo, tá? Deus sabe de todas as coisas. Então, ele deixa bem claro que ele escolheu Paulo para levar o seu nome aos gentios, tá? Como eu falei no começo, não somente aos gentios, mas também aos filhos de Israel, que está escrito no texto. Então, Paulo tem esse chamado específico. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro e Tiago, irmão do Senhor, e João, além de outros apóstolos que ainda não haviam espalhado pelo mundo. Então, meio que os apóstolos ficaram, né, concentrados nessa região da Judéia, Samaria, Pérea, Galileia, aquela regiãozinha ali. E é claro que muitos se espalharam para outros lugares, mas já estava repleto de apóstolos, de pregadores, já estava saturado, pode-se dizer assim, em Jerusalém. Então não fazia sentido Paulo ficar em Jerusalém, pregando, né, tendo mais um ministério ali em Jerusalém. Não, ele resolveu expandir o seu ministério para fora, né, e para os gentios. Então Paulo ele tinha conhecimento do mundo gentílico, foi criado fora, então ele sabia ali como fazer uma abordagem diferenciada. Então por isso em Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. No caso, um trecho da nossa leitura, né, que é Atos 26, fala assim: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para pôr por ministro e testemunha dos gentios a quem agora te envio. Então Paulo, né, Deus falando com Paulo, né, levanta-te e põe-te em pé. Então, Paulo ele foi chamado para ser ministro e testemunha. E Paulo não ficava intimidado diante dos reis, dos governadores, diante do sinédrio, diante de ninguém. Ele tinha uma mensagem a ser pregada, ele tinha uma convicção
Então, se a gente lê os trechos de Paulo diante dessas pessoas, ali Atos 22, 23, 24, 25, 26, a gente vai ver que Paulo prega praticamente a mesma mensagem, é o mesmo testemunho, é falando as mesmas coisas, às vezes de uma forma diferente, porque um é judeu, o outro é gentil, né? Então um é romano, o outro é grego, enfim. Então ele muda a abordagem, mas Paulo prega a mesma mensagem de transformação de vida, de Jesus, do evangelho. Então ele foi chamado para isso. Aí, então ele não se intimida diante de ninguém, tá? Ele não tem, ninguém impõe medo em Paulo nessas situações onde ele passa, porque ele tem convicção daquilo que ele crê. Tá? Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convoca Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Então, abordagens diferentes. A mensagem é a mesma, pregar para judeu e para gentil é a mesma mensagem, é Cristo crucificado, é salvação por meio da fé, enfim, o Espírito Santo sendo derramado. Porém, a maneira de abordar, de falar, de interagir, de fazer a abordagem é diferente. Então, Paulo ele usava essas técnicas de evangelização, né, porque ele sabia, tá? Ele sabia como que as pessoas iriam interagir com aquela mensagem. Tá? Então ele sabia pregar. Os discípulos de Jesus eram judeus, estavam entre os judeus, então tinha costume de pregar para os judeus. Mas Paulo ele tinha conhecimento do mundo gentílico, então ele usou essa abordagem diferenciada. Então nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, né, a nos chamar. Então todos nós temos um chamado, podemos dizer assim que todos nós temos um chamado. Quando a gente fala de chamado para a obra de Deus, muita gente pensa assim que o meu chamado, né, é para ser missionário, é para ir para fora, ou é para ser pastor. Nem todo mundo tem esse chamado específico. Nem todo mundo tem um chamado para ser pastor, para ser missionário. Mas todos nós, de certa forma, temos um chamado de Deus, nem que seja no nosso trabalho. Tá? Se você é crente e no seu trabalho você faz o seu trabalho com dedicação, você faz o seu trabalho com honra, você dedica o seu trabalho a Deus, você dá testemunho de Deus no seu trabalho, testemunho de Cristo no seu trabalho, pode ser que ali Deus está te usando, tá? Pode ser não, Deus está te usando para ali no seu trabalho, através do seu testemunho, do que você fala, do que você vive, pessoas possam se salvar. Né? Você honra a Deus no seu trabalho. Mas tem pessoas que têm um chamado específico para o ministério, de pregar o evangelho mesmo, de sair, de se tornar um pregador itinerante, ou quem sabe você tem um chamado não tão, né, assim, chamar para pregar para fora, mas para pregar na sua igreja, no seu bairro, ser professor da EBD. Então todos nós temos que estar atentos para ouvir o Espírito Santo nos chamar dessa forma, para que nós possamos compreender qual é o nosso papel no reino de Deus. Vamos para o tópico 2 da lição. O mundo cultural de Paulo. A língua mundial daqueles dias era o grego, 2.1. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Então eles falavam aramaico. Na verdade, assim, o povo judeu falava hebraico antes do exílio. No exílio, eles aprenderam o aramaico, que era a língua dos caldeus. Quando eles voltaram para Judá, no dia a dia falavam aramaico. Porém, na sinagoga, nos rituais do templo, onde tinha ali que fazia a leitura da lei, a leitura do Antigo Testamento, eles faziam essa leitura em hebraico. Então, o hebraico continuou sendo usado, mas dentro desse contexto mais religioso, tá? Não no contexto cotidiano. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné. O grego koiné, ou koiné, dependendo do contexto que você vê aí, eu prefiro falar koiné, eu vejo mais comum, assim, com esse acento circunflexo, tá? Então, o grego koiné era o grego comum, o grego cotidiano, a língua do povão. E por que todo mundo falava grego? Porque, assim, antes do Império Romano, como eu até expliquei no começo, quem dominou foram os gregos. Então, Alexandre o Grande foi que dominou naquela região, e os gregos, eles tinham uma prática de implantar a sua cultura dentro do povo conquistado. Então, onde os gregos chegavam, eles queriam que o povo aprendesse a língua, adorasse os seus deuses, eles queriam matar a cultura antiga e criar uma cultura nova. Isso foi um problema muito sério em Judá, até mesmo porque, além da língua, né, eles queriam mudar a religião,
E Antíoco Epifânio, que é conhecido na história, ele, né, fez o sacrifício de um porco no templo judaico. Olha só, né, que problema foi. Então, isso foi a revolta dos Macabeus, então foi confusão, morreu gente, então foi muita confusão mesmo. Por quê? Porque o Império Grego queria impor a sua cultura, a sua religião, a sua língua, e isso, de fato, aconteceu. Foi nessa época que foi traduzido a Bíblia, no caso o Antigo Testamento, na época do Império Grego, né, foi traduzido o Antigo Testamento do hebraico para o grego, para que as pessoas pudessem ler o Antigo Testamento em grego. Existia no Império Grego várias cidades chamadas Alexandrias, se eu não me engano eram 13 Alexandrias. Tem a Alexandria mais famosa, que é lá do Egito, onde tinha uma grande biblioteca que pegou fogo, né, e enfim. Então, assim, a ideia, né, de Alexandre o Grande e dos que vieram depois dele era realmente impor essa cultura. Por isso que o grego era a língua comum da época, todo mundo falava grego. Acredita-se que Jesus pregava muito em grego na região, porque as pessoas, na maioria das vezes, falavam grego. Então, na região que Jesus vivia, as pessoas falavam aramaico, língua nativa deles, né? Um pouco de hebraico também, como eu falei, no contexto religioso, mas o grego era a língua comum, era a língua que todo mundo falava. Tinha também o latim, que era a língua do Império Romano, oficial de Roma, mas, enfim, né? A língua que era falada mais em Roma. Então, os soldados romanos geralmente falavam em latim e tal, mas, enfim, né? Paulo falava latim também, mas não era tão usado assim. Tá? O mais usado mesmo era o grego, tá? Tanto que o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. Tá? O koiné era uma língua popular e muito difundida na época, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, como eu falei. Tá? E o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente em grego, hebraico, aramaico e latim. Tá? Paulo conhecia latim também, segundo algumas fontes. Eu não vou confirmar isso com certeza, mas segundo algumas fontes, Paulo também falava latim. Ele dominava 4 idiomas, tá? Naquela época que eram os idiomas falados lá. Vamos lá, continuando. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso, uma cidade grega. Posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo de fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá aos pés do rabino Gamaliel. Então Paulo, ele, né, teve uma formação cultural grega em Tarso e teve uma formação cultural e religiosa em Jerusalém, né, aos pés de Gamaliel. Então ele entendia muito bem dos dois mundos. Tá? Então aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, em inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra da evangelização. Então nós temos que parar um pouco e refletir como que está sendo a pregação do evangelho nesses idiomas diferentes. Quem está trabalhando em projetos? Como que eu posso contribuir? Existem vários projetos de tradução da Bíblia para línguas, né, línguas que ainda não têm a Bíblia traduzida. O inglês, o francês, o mandarim, no caso o mandarim é a língua da China, tá? Dizem que não é muito certo falar chinês, viu? O cara fala chinês, porque chinês é muito amplo, tá? A língua, tem várias línguas faladas na China, o mandarim é mais comum, tá? O correto é isso. Mas enfim, essas línguas aqui citadas são línguas que já têm a Bíblia traduzida, só que tem muitas línguas que não tem a Bíblia traduzida, né? Na verdade, a maior parte das línguas não tem a Bíblia traduzida. Existem vários projetos de tradução. Tem um projeto no Brasil chamado Missão Além. Nunca mais eu pesquisei sobre eles, não sei como está nos dias de hoje, mas no passado eu dei uma pesquisada e era muito interessante esse projeto, Missão Além. E tem um projeto que é internacional chamado Wycliffe. É o nome daquele teólogo inglês, né? Eu não vou soletrar aqui, porque nem eu sei escrever direito. Tem o dicionário Wycliffe. Algumas pessoas falam Wycliffe e outros falam Wycliffe, mas basta você colocar W-I-C-L, um Y, um F aí que o Google vai achar. Eu vou até colocar na descrição do vídeo o link desse projeto, que é bem interessante. Tudo vai estar em inglês, né, na página deles, mas eles trabalham com a intenção de traduzir a Bíblia para vários idiomas. Então é bem interessante esse projeto, você pode contribuir financeiramente, mesmo sabendo inglês, você pode saber lá onde é doar, né? Aparece donate, você clica e doa, você vai contribuir para a tradução da Bíblia para idiomas menos conhecidos. Vamos para o tópico 2.2, o mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitassem os deuses do Império. Então, não existia uma proibição no Império Romano para adorar o seu Deus específico. No caso, os judeus não eram proibidos de adorar o Deus Yahvé. Os cristãos não eram proibidos de adorar Jesus. No Império Romano respeitava, porém você tinha que respeitar o Deus deles.
tá? E muitas vezes tinha que se curvar diante do imperador. Esse era o problema, tá? A perseguição religiosa acontecia não porque os romanos não gostavam dos cristãos, que aconteceu muita perseguição, mas era justamente porque os cristãos se recusavam a se curvar diante do imperador ou diante dos seus deuses. Então, isso acontecia nesse sentido, mas de certa forma o Império Romano, né, respeitava e permitia várias religiões. Então, em Roma havia os cultos a entidades gregas como Zeus, como Dionísio, né? Zeus era o deus dos deuses, tá? O mais poderoso, pai dos deuses. Dionísio é o deus do vinho. O escritor da revista cita mais outros deuses aqui. Ele não cita Zeus, na verdade. Se você pegar a sua revista, não cita Zeus. Ele citou 3 deuses, só que 2 deles eu não achei imagem, eu não achei referências. Eu achei muito estranho, tá? Na verdade, ele cita até no livro de apoio, ele coloca também como sendo um deus grego Ísis, e Ísis é uma deusa egípcia, então eu achei que ele se confundia um pouco no nome dos deuses. De certa forma, isso é meio irrelevante, tá? A gente não está muito... É só questão de colocar bonitinho no slide, então eu coloquei Zeus e Dionísio, que são 2 conhecidos, tem imagens na internet, mas eram deuses da cultura grega, tá? Tinha os deuses da cultura egípcia, que é Osíris, Ísis, como eu falei, e Serapis. Tá? Tanto na revista como no livro de apoio ele cita vários de uma ordem diferente, então acaba meio que confundindo, mas não se preocupe não. Tá? Então são deuses egípcios. Então acontecia o quê? Esses deuses também eram adorados no Império Romano, não somente os deuses gregos. E tinha os deuses, né, no caso, especificamente romanos, tá? Que tinham equivalência com os deuses os deuses gregos, então meio que equivalente. Então Asclépio, por exemplo, é o deus da cura, né? Eles acreditavam que era o deus da cura. Tanto que o seu símbolo é essa cobra enrolada, que até hoje é o símbolo da medicina, tá? Uma referência a Asclépio. Tá? Tinha a deusa Diana, tá? Que lá em Éfeso, por exemplo, é a mesma Ártemis, tá? Ártemis e Diana é a mesma coisa, se eu não me engano, Diana é o nome romano e Ártemis é o nome grego. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí, mas eu acho que é isso. Tá? É a mesma deusa com nomes diferentes. Por isso que algumas bíblias, vai aquela passagem de Atos, que as pessoas ficam, parece que horas gritando, né? Sobre a Diana dos Efésios, né? Alguma coisa da Diana dos Efésios, esqueci agora a passagem, mas algumas bíblias usam Ártemis, tá? Ártemis, e outras bíblias traduzem como Diana, tá? Porque as duas são equivalentes. Então, essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus pregado pelos apóstolos, tá? No caso, eu até coloquei uma imagem aqui no slide fazendo uma referência que Paulo viu o Deus desconhecido, né? Então, a diversidade religiosa era tão grande que o povo lá de Atenas estava tão confuso, que Paulo, andando pela cidade, encontrou um altar ao Deus desconhecido. Ou seja, esse aqui não é nenhum desses outros aí. A gente nem sequer sabe dele. Então, Paulo aproveita isso para pregar o evangelho. Então, assim, as pessoas, de certa forma, eram muito receptivas com relação à pregação de uma nova religião. Então, quando chegava alguém falando de uma nova religião, de um novo Deus, todo mundo parava para ouvir. Queria saber, queria entender aquela cultura ali, aquela religião, aquele Deus. Até mesmo para falar, não, vou deixar meu Deus aqui para adorar esse outro Deus aqui que é mais poderoso e tal. Tinha muito disso também. Tem os devotos, tá? Um era devoto de Zeus, outro era devoto de Afrodite, outro era devoto de Diana, enfim. Então, tinha muito disso. Cada cidade tinha um deus específico, tá? Então, a Diana era a deusa de Éfeso. Então, isso lembra muito o que acontece nos dias de hoje, né? Os padroeiros da cidade, né? Então, isso é uma herança dessa época, tá? O que o povo tem hoje, ser devoto de um santo específico, ser padroeiro de uma cidade, isso vem dessa cultura antiga. E essa questão é que quando Paulo chegava pregando Jesus, ele apresentava Jesus como sendo o verdadeiro Deus, tá? O único Deus, o Criador. Então, debaixo, né, fora esse nome, nenhum outro nome deve ser adorado. Então, Paulo, ele acabava com essa mistura toda. Então, tipo, você quer servir a Jesus, abandona todos os outros seus deuses e sirva somente a ele. Porque ele é o único verdadeiro e os outros são falsos. Então, a pregação de Paulo era dessa forma. Tá? No caso, as pessoas lá adoravam vários deuses e consideravam os outros verdadeiros. Mas Paulo não. E Paulo ele vai defender a ideia de que Jesus é o Deus verdadeiro, o único que deve ser adorado. Então, a realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo, nos termos do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. Então, Paulo, quando ele chega lá no Areópago, é interessante você ler o trecho completo, do versículo 15 em diante, tá? Atos 17, 15 em diante. Mas, assim, eu peguei esse versículo especificamente, o versículo 23. Porque passando eu
e vendo aos vossos santuários, achei também um altar, que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Então, Paulo aproveita aquela situação, tá? Ele aproveitou. E ali ele introduziu Jesus, ele falou de Jesus, ele falou que é o verdadeiro Criador, ele apresenta como Criador de todas as coisas. Então, assim, ele destrói, né, o argumento dos outros, de Zeus, de toda aquela crença que eles tinham da origem do mundo e tal. Ah, não, é Jesus. Esse é o Deus que vocês têm que adorar. Então, da mesma forma que Paulo fez, a gente pode fazer nos dias de hoje. Apesar de hoje, assim, tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, eles são minoria. A grande maioria das pessoas são religiosas. E a gente pode aproveitar essa abertura à religiosidade que o povo tem, principalmente o povo brasileiro. O povo brasileiro é muito aberto à religiosidade. E apresentar Jesus. Não é criticar, não é falar mal. Observe que Paulo não fala mal de Zeus, de Diana, de Afrodite. Paulo nem sequer cita eles. Paulo apresenta Jesus como sendo o verdadeiro Deus. Ele apresenta o Deus dos judeus, ele apresenta o Deus do Antigo Testamento, ele apresenta esse como sendo o verdadeiro Deus. Então, o fato das pessoas serem abertas à religião, à religiosidade, falar de religião, isso para nós facilita muito a pregação de Jesus e falar do verdadeiro Deus. Tópico 2.3. A influência da filosofia grega. Nesse mundo religioso havia influência filosófica grega. Essencialmente, o Império Romano era politeísta, e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios 8:5, está escrito lá, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Aí ele continua desenvolvendo o seu argumento. Então ele fala assim, muitos se consideram deuses, muitos, né, acham que tem vários deuses, que existem vários deuses, porém, aí ele introduzia a mensagem de Jesus. Então, Paulo vinha dessa forma. E ele considerava, ele sabia que a filosofia grega era muito forte, tá? Vinha Sócrates, vinha ali do passado, vinha Platão, vinha vários filósofos conhecidos que a gente estuda até hoje, né? Até hoje as pessoas estão estudando esses filósofos. E Paulo tinha o conhecimento, Paulo viveu próximo da época deles, né? Então, eles viveram ali antes de Cristo, alguns anos antes de Cristo, mas está muito mais próximo do que nós. Então, Paulo tinha conhecimento dessa cultura, né, grega. E devido a essa cultura grega, assim, influente, essa filosofia grega, tá, surgiu ali o que chamam de gnosticismo. Tá? Foi uma doutrina que entrou nas igrejas. Alguns estudiosos dizem que o gnosticismo foi desenvolvido depois que os apóstolos morreram, depois de Paulo, né, no século II, tá, lá para frente. Alguns estudiosos vão defender essa ideia. Porém, há indícios de um gnosticismo primitivo na época de Paulo, na época de João, há indícios. Eu coloquei aqui, não tá esse texto aqui embaixo, nessa parte marrom, não está na revista. Mas eu coloquei para nós entendermos o que é o gnosticismo. Então, com base em interpretações heterodoxas e alternativas do Pentateuco e de outros relatos da escritura hebraica e cristã, os gnósticos afirmam que o universo material, cosmo, foi criado por uma emanação imperfeita do Deus Supremo chamado Demiurgo, para prender a centelha divina, espírito, no corpo humano. Esta centelha divina poderia então ser liberta através da gnose, que seria o conhecimento intuitivo sobre o espírito e a natureza da realidade. Então, o que era o gnosticismo? Vamos lá, vou traduzir aqui. Segundo a filosofia grega e, enfim, o que permeou naquela época, é que o corpo é mau e o espírito é bom. Então o espírito é a centelha divina, né, que foi aprisionada no corpo por esse Deus, né, no caso imperfeito, essa emanação imperfeita de Deus chamada Demiurgo. Então ele prendeu o espírito no corpo. Então eles trabalhavam muito essa ideia de dualismo, tá? O corpo é mau e o espírito é bom. Tá? Tinha muito essa ideia. E você se libertaria disso se você tivesse um conhecimento específico, que é a gnose, um conhecimento intuitivo sobre o espírito e a natureza da realidade. Então só quem se apropriava dessa gnose, tinha acesso a esse conhecimento, é que conseguia se salvar e libertar o espírito do corpo. Então isso afetou muito a doutrina cristã, porque a doutrina cristã é o quê? É que o corpo vai ressuscitar. E isso para eles era um absurdo. Porque se o corpo é mau, por que vai ressuscitar? A morte é a libertação do espírito.
Então, não faz sentido ressuscitar. Então, a doutrina da ressurreição, ela era muito... ela sofria rejeição, muita rejeição por parte dos gnósticos. E os gnósticos, eles não tinham uma religião específica, uma igreja específica. Eles estavam permeados em várias religiões, principalmente dentro do cristianismo. Então isso foi um problema. Tá? E os líderes da igreja da época tiveram que refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Então tinha, né, essa ideia de misturar. Não, você pode continuar na sua religião servindo a Cristo, mas você vai ser um gnóstico, ou seja, você vai ter esse conhecimento diferenciado. Tá? Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça, salvação. Paulo falou muito desses temas. Ele abordou sobre isso para que as pessoas crescem na verdade. Então o apóstolo, indiscutivelmente, se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo, combatendo todo tipo de filosofia maligna, todo tipo de religião maligna, tudo que viesse contra o Evangelho. No caso, né, como proclamadores do Evangelho, nós, né, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar as razões da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. 1 Pedro 3,15 está bem claro, né? Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então nós temos que ter a capacidade de explicar aquilo que a gente crê, do jeito que a gente crê, por que a gente crê. Isso de forma bem simples, que todo mundo possa entender. Vamos espantar essa ideia da gnose, do conhecimento diferenciado. Tem uns crentes por aí, né, que para eles, para ser salvo, você tem que ter o domínio completo na teoria, não sei o que lá, do filósofo ou do teólogo fulano de tal. Não faz sentido isso. Tem crente por aí, eu vou até dar uma alfinetada aqui, né? Tem alguns crentes por aí que dizem que se você não tiver um conhecimento completo do arminianismo, você não é salvo. Outros dizem que se você não tiver um conhecimento completo do calvinismo, você não é salvo. Você tem que dominar, tem que saber o que é predestinação, saber não sei o que, eleição, graça isso, graça aquilo. Irmãos, cuidado com esse tipo de coisa. Né? Quem gosta de estudar, quem gosta de ler, que tem acesso a esse conhecimento, não é pecado, não. Agora a gente falar que só é salvo quem tem esse conhecimento, tá errado. É o mesmo erro que os gnósticos cometiam, né? Então, né, tá errado isso aí. Né? É bom estudar coisas difíceis, mas a salvação é simples, direta. Jesus morreu na cruz do Calvário e quem crê nele vai ser salvo. É simples, é coisa simples. Então a gente tem que ter essa convicção, dessa fé, né, dessa esperança que há em nós, melhor dizendo. Vamos para o tópico 3, que fala assim: o mundo religioso de Paulo. Eu estou olhando aqui o relógio, isso aqui já me estendi bastante, mas é porque é a primeira lição, uma introdução geral, às vezes a gente toma um pouco mais de tempo mesmo. E se você me acompanha até aqui, né, segura firme e vamos até o final. 3.1. Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22:3, Paulo declara a sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-se como traidor da fé judaica. Então, quando o povo vai lá, não, Paulo, né, traidor da fé, introduziu um gentio no templo, começaram a acusar Paulo e tal. Né, e Paulo vai falar assim, não, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Então ele se coloca como um judeu. E ele falava hebraico, né, para que todo mundo entendesse. Né, e todo mundo esperava que ele falasse grego. Não, ele fala na língua que o povo compreende. Então, quando ele fala da língua que o povo compreende, isso já traz uma certa conexão. Estudos, né, linguísticos mostram isso, que quando a gente aprende uma nova língua, que a gente viaja para um novo país e que a gente fala na língua da pessoa, as pessoas se conectam mais. Tem gente que viaja, por exemplo, para a Rússia, chega na Rússia e fala inglês. Aí muita gente fala inglês e consegue se comunicar. Porém, se a pessoa chegar na Rússia e falar russo, você se conecta mais com a pessoa, entende? Então, a língua materna de alguém traz essa conexão. Então, Paulo sabia disso, ele usava esse tipo de técnica. Então, ele conversa com o povo na língua do povo, no caso, em hebraico. Só que, assim, no caso de Paulo aqui, no caso dele, né, o povo parou para ouvir, mas no final das contas deu muito certo. Não, o povo queria ainda continuar com a perseguição e, no caso, queria matar ele. Né? No final das contas, o povo queria isso. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Tá? O importante aqui é nesse sentido. Tá? Seu pai era fariseu, zeloso, influente na sinagoga em Tarso, e o criou para ser um fariseu tanto quanto ele mesmo. Essa questão aqui que o escritor da revista coloca, que o pai de Paulo era fariseu
e era influente na sinagoga é uma informação extra-bíblica. A gente não tem essa informação. O escritor da revista também não citou, nem no livro de apoio ele citou de onde ele tirou essa informação. Mas eu acho que isso é algo meio que subentendido. Tá? Paulo é mandado para estudar a Torá aos pés de Gamaliel e se tornar um fariseu, então provavelmente o seu pai era, basicamente nesse sentido. 3.2. Paulo foi criado dentro da fé judaica. Então a circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Tá? Circuncidado, ele fala assim, Filipenses 3,5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então ele vai descrever a sua situação como um verdadeiro judeu, alguém que é da linhagem judaica. Então ele fala que é da tribo de Benjamim, apesar de que naquela época essa questão das tribos já tinham meio que se desmanchado devido aos cativeiros que aconteceram tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, mas as pessoas mantinham a tradição de saber de qual a sua tribo. Segundo um professor de hebraico que eu tive aula, ele disse que era através do sobrenome. Através do sobrenome as pessoas tinham como saber de qual tribo ele era descendente. É claro que se misturavam, um da tribo casava com outra tribo, tá? Mas eles sabiam, não, os meus antepassados foram, na sua maioria, pertenceram à tribo de Benjamim. Então, no caso de Paulo, que no seu nome era Saulo, o seu nome judeu era Saulo, que vem de Saul, que era da tribo de Benjamim também, tá? Então é da mesma tribo do rei Saul. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Então, como eu falei, ali fica ali, no caso, no meizinho, a tribo de Benjamim. Então, dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá, no caso, e obedecia todas as regras e leis requeridas especialmente pelos fariseus. Então, Paulo ele se esforçava para seguir a lei, no caso a Torá, o que estava escrito na lei de Deus, e também a tradição dos anciãos. Tudo indica que ele seguia essa tradição. Paulo ele seguia à risca tudo. Então ele era um religioso extremamente zeloso. Paulo ele era zeloso mesmo. Ele coloca isso. Ele fala, não, eu era zeloso, eu fazia o meu melhor, no sentido de cumprir piamente a lei de Deus. Gálatas 1,14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, meus pais aqui está falando dos judeus fiéis mesmo do Antigo Testamento e tudo mais. Então, eu me esforcei para ser o melhor de todos. Tá? O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá desde a sua meninice aos pés do rabino Gamaliel. Então, desde criancinha ali aos pés de Gamaliel. Conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário e Israel. Então, todo o conhecimento de lei, tanto dentro das Escrituras quanto fora das Escrituras, Paulo tinha esse conhecimento. Ele guardava isso no seu coração, ele tinha na sua mente, tá? Ele tinha isso na sua mente. O mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico, 3.3. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Atos 11:19 diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Apesar deles terem saído da Judéia, eles ainda continuavam pregando para judeus, porque nessas cidades todas tinham judeus. Uma cidade que tinha pelo menos 10 judeus formava uma sinagoga. Eles se reuniam num local específico para ler a lei. E ali faziam orações, cantavam. Então, os pregadores do evangelho, no caso os apóstolos iniciais, eles procuravam a sinagoga para pregar na sinagoga e pregava somente para os judeus. Então isso aconteceu. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. Então Paulo ele procurava de fato uma sinagoga, ele ia, pregava nas sinagogas, mas ele não se restringia às sinagogas. Ele procurava também outras pessoas diferentes. Então as culturas romana e grega que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Então ele tinha esse conhecimento da cultura grega e isso facilitou para que ele pregasse para os gregos, para os romanos, enfim, para todo mundo, inclusive para os judeus. E a abordagem dele era diferente para cada um. Com cada um que Paulo pregava, ele pregava a mesma mensagem, mas com contexto diferente, contextualizando dentro da cultura da pessoa e tal, pregando o evangelho de Jesus Cristo.
Então ele plantou igrejas na Galácia, Acaia e Ásia Menor. Então essa região aí que está mais vermelhinha ali, então uma região, enfim, tá, toda essa região Paulo andou, né? Pegando da Judéia, subindo ali, tudo, ele pregou o evangelho e plantou igrejas, ou seja, criou igrejas, inaugurou igrejas. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha, né, bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, tá? E nas praças do Areópago em Atenas. Então, esse conhecimento elevado que Paulo tinha, tanto da lei judaica quanto da cultura, da religião e da filosofia grega, fazia com que ele se locomovesse em qualquer meio e fosse respeitado. Então, quando Paulo levantava para falar no Areópago, olha, não era qualquer um que estava falando, era Paulo. Então, Paulo tinha esse conhecimento. Isso Deus usou Paulo nesse sentido. A Deus escolheu Paulo nesse sentido. Ou, quem sabe, desde criança, Deus conduziu Paulo para que ele estudasse e aprendesse essas coisas diferenciadas para que no futuro ele se convertesse e pregasse o evangelho. Então, assim, Deus, ele quer te usar no meio que você, né, tá vivendo e é aceito. Assim, é difícil. Eu vou falar uma realidade. É difícil. Não é que, vamos lá, mais uma vez, eu vou falar uma realidade. Não é a regra, mas acontece. Eu acho que é mais difícil para uma pessoa que tem somente a 8ª série ou que não estudou muito, pregar para pessoas estudadas, doutores, enfim, advogados, pessoal que fez em um mestrado, um doutorado, em outras áreas. É muito mais difícil para um leigo pregar do que para alguém que é da mesma categoria deles, que também tem um mestrado, um doutorado, está na mesma linguagem deles. Estou falando mais uma vez, não é a regra, não é que seja impossível, não é isso. Tá? Existe sim, já existiu e existe, continua existindo, pessoas leigas pregando para pessoas muito, né, estudadas. Porém, eu penso que a mensagem, ela, quando é pregada por alguém do mesmo nível cultural e estudioso e religioso, quem sabe ali, as pessoas têm um conhecimento entre si e têm o mesmo estudo, facilita, é mais fácil, tá? Assimilar a mensagem e fazer com que as pessoas prestem atenção, né, e entendam a mensagem. Então foi isso que Paulo usou. Era Paulo pregando no Areópago era muito diferente de Pedro pregando no Areópago. Muito diferente, porque Paulo tinha o conhecimento da cultura. O Areópago era um lugar importante para os gregos, onde tinha conhecimento de filosofia. E Pedro não tinha esse conhecimento de filosofia. Pedro era pescador. Não é que Pedro não tinha capacidade de pregar o evangelho. Tinha capacidade de pregar o evangelho, mas seria muito mais difícil para Pedro ser aceito nesse meio do que Paulo. Porque Paulo era daquela região, ele falava a língua muito bem, então ele entendia a filosofia, a cultura deles e conseguia desenvolver melhor ali. Então, portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. Tá? O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Então, no mundo de hoje, na cultura de hoje, nós temos um chamado específico. Dentro do nosso contexto, cada um dentro do seu contexto, dentro do seu chamado, Deus quer usar cada um para pregar o Evangelho. Amém? Então, chegamos à nossa conclusão. Mais uma vez, peço perdão pela demora na aula, mas é muito conteúdo e eu quero entregar tudo. A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-se capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência, diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas. O apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Então, né, um resumo de tudo que a gente viu. Paulo, diante de tudo que ele passou, de pessoas diferentes, culturas diferentes, Paulo tinha uma capacidade de falar, de argumentar, de explicar, né, que realmente, né, impactava as pessoas. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. Então, Paulo, naquele contexto, foi usado por Deus, né, e ele tinha uma convicção muito profunda do que era, né, o Evangelho, tá? E ele continuou pregando em qualquer situação, em qualquer circunstância, aproveitando as oportunidades
todas elas que Deus permitiu, Deus abriu e Deus mostrou para ele, e ele aproveitou, pregou e fez a obra e cumpriu o seu chamado. Então a gente tem que ter esse mesmo pensamento, né? Paulo, quando chegou no final, ele falou: acabei a carreira, guardei a fé. Então assim, ele tinha aquela convicção de que ele fez o que ele deveria fazer. Será que quando nós chegarmos na nossa velhice, perto de morrer, a gente vai ter essa mesma convicção? Eu tenho uma convicção de que eu fiz o que eu deveria fazer. Eu atuei onde Deus realmente me chamou. Então todos nós temos que parar para refletir um pouco sobre isso. Reflita um pouco sobre o seu chamado, o chamado que Deus tem para você, na sua vida cotidiana, na pregação do Evangelho. Não sei onde Deus quer te usar, mas que você possa cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. Amém? Então chegamos aqui no final da nossa aula. Temos aqui as perguntas para quem for usar o slide na sua igreja. Mais uma vez reforçando para você entrar no nosso site, ebdenfoco.com, baixar o nosso aplicativo e enviar uma mensagem no nosso WhatsApp, 94 98409 2869. Tá certo? A paz do Senhor. Até a próxima aula.